Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, vamos fazer o segundo exercício. Já fizemos o primeiro, letra A. Vamos fazer o segundo, né? Efetuar a leitura de um valor inteiro positivo ou negativo e apresentar o número lido como sendo um valor positivo. Ou seja, o programa deverá apresentar um módulo, olha só, um módulo de um número fornecido. É isso aqui que a gente quer, tá bom? Apresentar um módulo. Lembre-se de verificar se o número fornecido é menor que zero. Se for menor que zero, multiplique por menos 1. Então, vamos nessa, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, a gente quer imprimir um módulo de um número. Só isso aqui, o computador está um pouquinho longe. Rapidinho, pessoal, só ajustando aqui a máquina para melhor visualizar. Pronto. Beleza. Então, a gente já fez o exercício A, vamos para o exercício B. Então, o programa vai indicar um módulo de um número fornecido. Ou seja, se, por exemplo, eu digitar 2, o módulo de 2 é 2, né? Matematicamente falando. Se eu digitar menos 2, o módulo é 2. Então, se o número fornecido é menor que zero, a gente multiplica ele por menos 1. Módulo é um conceito matemático, né? Então, vamos criar esse programinha que faz e calcula o módulo de um número, tá certo? Então, vamos chamar aqui de exercício B, né? Vamos lá. Isso aí é horrível. Uhum. Aqui é exercício B. Tá bom, pessoal? Então, lembrando aqui, né? Fazer a narração, que é exercício do módulo de um número, né? Vou fazer aqui a narração. Então, na narração, o que a gente pode colocar aqui nessa descrição narrativa? Né? Que o programa tem que ler um valor. Então, o primeiro passo que o programa tem que fazer é ler um valor. Ele designou qual era o valor? Nem lembro. Vamos ver aqui, ó. Exercício B, né? O valor inteiro, né? Então, programa. Primeiro passo, ele vai ter que armazenar, ler esse valor e armazenar, né? Ler um valor inteiro.
certo? Aí, de posse desse valor inteiro, que eu vou chamar aqui de valor A, tá bom? Então, de posse de A, vai fazer o quê? Verificar se A maior que zero, né? Então, vou fazer aqui, vou fazer essa verificação. Então, se A maior que zero, então vai exibir na tela então aqui, ó, exibe na tela A. Aí, do contrário, ou seja, se A não for maior que zero, se não, vai fazer o quê? Multiplica o valor de A por menos 1, tá? Por menos 1. Deixa eu ajustar isso aqui, porque está um pouquinho feio. Multiplicar A por menos 1. Porque vai inverter, né? E exibe na tela o resultado dessa multiplicação. Opa, dado dessa. Aqui, ó. Ou seja, vai nos indicar o módulo do número. O módulo do número é isso, tá, pessoal? Se o número é positivo, só replica o número. Se o número é negativo, multiplica esse número por menos 1 e temos o módulo. Tá bom? Então, são esses os passos. Não tem muita dificuldade, né? Não tem muita dificuldade para resolver esse problema, né? Opa, deu um trequinho. Só dar uma... Pronto. Exercício B. Então, já fizemos narração. Agora, o fluxograma, né? Então, fluxograma, a gente tem o início. Aí, depois de início, a gente vai o quê? Vai pedir aqui, ó, para o computador imprimir na tela uma mensagem. Digite um número inteiro. Então, assim, ó. Digite um número inteiro. Tá? Isso aqui é que vai ser impresso na tela para o usuário saber o que deve fazer. Tá bom? Digite o número inteiro. Aí depois disso, o programa tem que armazenar o valor digitado pelo usuário. Vai ser armazenado onde? Vai ser armazenado numa variável. E eu chamei essa variável de variável A, né? Que é justamente aqui, ó.
lê o valor inteiro A. Depois faz o teste. Qual o teste? Se A é maior que zero. Então faz aqui, ó, o teste está dentro desse losango, né? Faz o teste aqui, ó. A é maior que zero. Tá bom? Aí, se isso for verdade, então continue aqui embaixo, ó. Se A for maior que zero, o que é que vai fazer? Se A for maior que zero, então imprime na tela A. Tá aqui, ó. Vou imprimir uma mensagem assim, módulo do número digitado, né? Então, módulo de A. Imprime na tela assim, ó. Módulo de A é igual. E aí vai vir o valor de A, né? Como A é maior que zero, a gente não precisa multiplicar por menos 1, tá certo? Para adquirir o módulo dele. O módulo, né? Isso aqui, lembrando que isso aqui for verdade, né? O teste. Se for falso, o que é que a gente vai fazer? Se for falso, primeiro vai fazer o seguinte: A vai receber o valor de A multiplicado por menos 1, certo? E aí a gente vai adquirir o valor do módulo. E depois daqui, aí sim a gente vem imprimir esse texto na tela. Então, como é que a gente faz isso? É o seguinte, só afastar um pouquinho para baixo. Isso aqui, ó, vai ser o mesmo ponto de encontro desse outro aqui. Pronto. E aqui eles continuam. Ok? Para baixo. E depois de mostrar o módulo, o que acontece? A gente já fez, ó, o 2 e o 3. Depois de mostrar o módulo, a gente vai para o fim. Opa, dá um ajuste aqui, ó. Pronto. Então aqui está todo o nosso programinha na linguagem de fluxograma. Como é que eu transformo esse pseudocódigo? Isso é fácil, né? Pseudocódigo para cada entrada de bloco possui uma entrada de instrução, de narração, né? De pseudocódigo. Então vamos lá. Então vamos criar aqui. A gente coloca aqui, ó. Pseudocódigo. Ou pseudolinguagem, tá certo? Ou Portugal, português estruturado, tá certo? Então vamos lá. Então, chamar aqui o algoritmo da gente. Chamar algoritmo
módulo. E aqui, a lista de variáveis que a gente tem é só a variável A, né? Tem mais nenhum outro valor numérico que a gente está manipulando. Então, nós temos A, que é do conjunto dos números inteiros, tá certo? E a gente vai iniciar o processamento do nosso algoritmo. Então, início. O primeiro passo é este aqui, né? Que é pedir para a máquina escrever na tela aquela mensagem. Então, máquina, escreva a mensagem. Qual é a mensagem que a máquina vai escrever? Digite um número inteiro para o nosso usuário, né? Digite um número inteiro. Então, vai mostrar essa mensagem na tela para o usuário digitar o número inteiro. Então, a máquina vai, assim que o usuário digitar o número, a máquina vai ler o valor digitado e vai armazenar na variável A. Certinho? Então, máquina, leia o que o usuário digitou e armazene na variável A. Depois, ó, já fizemos isso aqui, né? Depois vai vir o teste. Então, o teste, ó, se A maior que zero, então o que é que faz? Então, vai logo para o final, né? Módulo de A igual a A. Então, não faz nada, né? Simplesmente não faz nada, eles saltam, tá certo? Então, no caso do pseudocódigo, a gente teria que colocar o contrário, assim, ó, se A menor que zero, tá certo? Para que haja algo no bloco do se então. Se A menor que zero, aí a gente faz o cálculo, tá certo? A gente faz aqui, ó. Assim, ó. A vai receber A multiplicado por menos 1. Porque não tem a contrapartida aqui, não tem um senão. Vocês percebem isso? Porque o senão seria esse fluxo aqui, ó. Esse aqui é o fluxo do senão, né? No pseudocódigo, nós colocamos aqui, ó, A menor que zero, porque esse fluxo aqui, A menor que zero. Vai para cá, faz uma operação e segue jornada para o final do algoritmo. E aí o senão é o quê? O senão é simplesmente final do algoritmo direto, né? Não tem um, um, um cálculo, um processamento no senão. Ele simplesmente salta para o final, que é justamente o que este mesmo fluxo iria fazer já de qualquer forma. Então, não há necessidade do uso do senão nesse código, tá bom? Então, aqui se termina o laço, a estrutura de condicional, o bloco condicional. Então, se o se inicia ali em cima, aqui é o fim se. Não tem o senão. Então, após tudo isso, a gente coloca o quê? Computador. Faz esse trecho aqui, ó. Computador, escreva em sua tela. O que é que o computador vai escrever? Módulo de A
é igual a variável A, o conteúdo da variável A. Tá? E aqui, fim. Aí está todo o nosso programinha que construímos, tá certo? Então, como é que a gente faz isso na linguagem C? Simples, vamos lá. Vamos criar um novo arquivo aqui, botar os includes da vida, né? E aí o ponto H. Include stdlib.h int main. E a gente está usando a variável A, né? Aí o que é que eu peço primeiramente aqui, ó? Computador, escreva, digite um número inteiro. Então tá aqui, ó. Digite um número inteiro. Aí o computador vai ler o conteúdo digitado, scanf, né? Ler o texto digitado para o usuário como um inteiro e armazenar no interior da variável A. Aí vem, se A for menor que zero, então vai fazer o quê? É simplesmente fazer que o valor de A será A multiplicado por menos 1. Não sei se o número for negativo, a gente vai deixar ele positivo. E no final vou imprimir na tela, né? Módulo do número digitado igual a, no caso, é um valor inteiro que está dentro da variável A. Para finalizar, aquela return 0. Vamos lá testar. Salvar como módulo inteiro. Então, digitar aqui 54. Então, o módulo de 54 é 54, né? Como o 54 é maior que zero, ele não vai entrar dentro daquele bloco de execução do if, né? Vai fazer o teste aqui. 54 é menor que zero? Não. Então, pula e vai vir logo fazer esta operação aqui. Módulo do número digitado igual a 54. Beleza. Deixa eu só pular a linha aqui, ó. Por conta do System Pause. Vamos lá de novo. Se eu colocar agora, digito o número inteiro, tá aqui, menos 22. Aí, como menos 22 é menor que zero, então, quando ele vier fazer o teste aqui, ó, menos 22 é menor que zero, sim, aí ele executa o que está dentro do bloco. Então, menos 22. A variável A vai receber o valor dela, que é menos 22 multiplicado por menos 1. Então, vai ser 22. Vamos ver como é que fica.
Módulo número digitado, 22. Pronto. Simples assim, né? Realizamos, então, esse algoritmo aí tão complicado. tão simples, né? Você consegue perceber isso. Então, nós fizemos exercício A, exercício B, e agora será o exercício C. Exercício C, ó. Elaborar um programa que efetue a leitura de um número inteiro e apresentar uma mensagem informando se o número é par ou ímpar. Como é que eu sei se o número é par ou ímpar? Então é isso. O programa vai receber o número inteiro que o usuário vai digitar, tá certo? E se o número foi par, vai mostrar lá. O número digitado é par. Se for ímpar, o número digitado é ímpar. Mas como é que o computador vai saber se o número digitado é par? Então, a gente tem que ver o resto da divisão, né? A gente sabe que se o número é dividido por 2, então ele possui resto zero na divisão. Então, quer dizer que o número é par. Se o resto não for zero, ou seja, sobrou na divisão, então quer dizer que o número é ímpar. Ô, Daniel, não estou entendendo nada. Me dê um exemplo. Sim, ó. Vou pegar aqui 2 números, tá certo? Exercício C, né? Vamos lá. Exercício C. Como é isso? Então, aqui, ó. Para determinar se o número é par ou ímpar. Vamos dizer aqui, um número teste, né? Vou chamar ele aqui de num. Tá certo? A gente vai digitar um valor para num. Vamos supor que num é 6, tá bom? Então, o computador vai indicar que num é par, né? Por quê? Porque a gente sabe, ó, por exemplo, que 6, quando a gente divide por 2, vai dar o quê? Ó? 6 dividido por 2 é 3, o resultado, com o resto 0, né? O resto aqui, ó. Resto 0 da divisão. O resto da divisão é 0, tá bom? Então, a gente sabe que por conta do resto ser 0, a gente sabe que 6 é par, tá bom? Vamos supor, então, isso aqui é exemplo 1, tá? Tá aqui, ó. Exemplo 2, tá certo? Vamos dizer que o número que o usuário vai digitar é 38. 38. Aí o computador vai ter que fazer a divisão, né, de 38 por 2 para saber se o número é par, tá bom? Então, isso aqui, ó, de acordo com da forma que eu aprendi, né? Primeiro eu faço 3. Então, aqui, ó, dá 1 vezes 2, 2, para 3 é 1. Aí baixo o 8, dá 18, aqui é 9. 9 vezes 2, 18. Para 18
Então, o resto é 0 aqui, ó. Então, isso indica o que, esse resto 0? Porque o resto 0 não dá para fazer mais nada, né? Indica que 38 é par. Tá bom? E se, por exemplo, aqui, ó, eu pego o terceiro exemplo. Exemplo 3. E que nós temos aqui 1. E o usuário digita, por exemplo, o valor 25. E agora? Aí o computador vai saber, né? Vai fazer aqui, ó, 25 dividido por 2. Primeiro divide esse 2, a gente sabe que é 1, né? E aqui 1 vezes 2, 2 para 2, 0, baixo 5. Então tem 5 ainda. Então, 5 aqui, ó, é 2, porque 2 vezes 2 é 4, para 5 é 1. Então, quando chega aqui, não tem como fazer mais divisões possíveis, porque atingiu um valor menor do que 2, que é o divisor, né? Então, o dividendo, que é 1, é menor do que o divisor. Então, aqui vai ser o resto. E isso indica que o quê? Que 25 é ímpar. Tá bom? Então, nós sabemos o seguinte. Se o número na divisão por 2 possui resto 0, então é par. Se não, é ímpar. Então, a gente já tem um se, então, se não, né? Se o número possui resto 0, então é par. Se o número, se não, né? É ímpar. Tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente vem aqui, ó, uma possível narração do fato deste algoritmo. Narração. Então, possível narração é a seguinte. Primeiro passo. Então, vai ler, a máquina vai ler um número inteiro, que chamamos de num, né? Número inteiro, que aqui chamamos de num, tá bom? Então, segundo passo desse algoritmo é verificar o resto da divisão por 2. Então, verificar o resto da divisão do valor num por 2, né? Então, a máquina vai fazer a divisão de num do valor interno da variável num por 2 e vai verificar. Então, aqui, ó, 3. Se o resto for igual a 0, se o resto é igual a 0, vou lembrar que isso aqui não é um ou, tá? Tá, se o resto é igual a 0, tá por extenso, tá? A 0, vírgula. Então, o num, então num é par, né? Quatro. Se não, vírgula, não é ímpar.
E aí finaliza. Então, primeiro passo. O computador vai ler o número inteiro, que a gente chamou de num, e vai verificar no segundo passo o resto da divisão do valor de num por 2, tá certo? Aí aqui, terceiro passo, se o resto é igual a zero, então não é par. Se não, não é ímpar. Então, vou fazer aqui um fluxograma, rapidinho, rapidez. Aqui, um fluxograma. A gente tem um início. Início do algoritmo. E aí, vou pedir para o usuário digitar um valor, tá certo? Então, aqui, ó, digite um número. Aqui, ó, digite um número, tá bom? Aí, o computador vai e armazena o valor digitado do usuário em uma variável, que a gente chama de num. Não foi essa variável que a gente chamou? É. Então, a gente fez aqui, ó, esse trechinho aqui, ó. Aí depois vai verificar o resto da divisão do num por 2. Então, vou fazer assim. Próximo passo, a gente vai armazenar o valor do resto, né? Como é que eu armazeno o valor do resto? Eu vou utilizar uma nova variável. Vou chamar aqui uma variável chamada resto, tá bom? Resto vai receber quem? O valor do resto da divisão de 1 por 2. E como é a operação? Por exemplo, se fosse multiplicação, era esse símbolo aqui, né? Multiplicação por 2, tá certo? Se fosse divisão, seria esse símbolo aqui, ó. Certo? Soma é o mais, né? Subtração, menos. E como é que eu pego só o resto? No mundo dos algoritmos, é essa palavrinha aqui, ó. Mod. Tá bom? Então, esse mod significa o resto da divisão de 1 por 2. Pronto. Então, essa variável que eu chamei de resto vai receber o valor do resto da divisão da variável num por 2. E agora a gente faz o teste, tá bom? Que é o quê? O teste é verificar se o resto é igual a zero. Vou fazer aqui, ó. Resto é igual a zero? Essa é a pergunta do teste, tá bom? Então, se o resto for igual a zero, se isso aqui for verdade, a gente vai imprimir na tela. O número é par.
Vou imprimir assim. Que é a variável num, né? Aqui, ó. Então, o valor da variável num. Quero que imprima aqui o valor da variável num. E em seguida o texto. É par. Tá bom? Caso essa verificação aqui não seja verdadeira, caso essa verificação seja falsa, o que é que eu faço? Vamos supor aqui, ó. Caso isso aqui seja falso, então coloca assim, ó, o texto. Primeiro vou mostrar na tela o valor da variável num e em seguida o texto é ímpar. Então, é isso que vai acontecer. E aí, vamos para o fim do algoritmo, né? Tanto para o número sendo par, quanto para o número sendo ímpar. A gente chega no fim de tudo. Pronto. Aí está o nosso algoritmo módulo. Mas e aí? É que ainda tem pseudocódigo, né? Vamos nessa, que ainda tem jogo aqui pra gente. Opa, vamos lá. Pseudocódigo ou português estruturado ou Portugal, né? Ou pseudolinguagem. Então aqui, ó. O algoritmo da gente é o algoritmo par ou ímpar, né? Tá assim no ímpar só. Aqui, ó. Aí, as variáveis que a gente vai utilizar. A gente usou aqui, ó, uma variável chamada num e outra variável chamada resto, né? Então, variável num e resto, ambas pertencem ao conjunto dos números inteiros, tá certo? Valores inteiros. E aí vem o início. Início. Então, o primeiro passo aqui, ó. Computador, escreva na tela. Digite o número. Computador. Tá aqui, ó. Escreva. Digite um número. Aí, já fizemos esse trecho aqui, tá? Vamos fazer esse aqui agora.
Esse aqui é o quê? Computador leia, ou seja, o número que o usuário digitar, o computador você vai ler, tá certo? E armazenar dentro da variável num. Já fizemos esse, agora falta fazer esse aqui, ó. Computador, faça a operação aqui, ó. Resto vai receber num. Vou botar aqui. Mod 2. Então já fizemos esse. Agora faz o teste, né? O teste é se resto for igual a zero, então o que vai acontecer? Vai imprimir na tela esses dados aqui, né? Então, computador, se isso for verdade, escreva o valor de num e o texto é par. Pronto. Tem mais nada para fazer, mas temos uma contrapartida aqui, ó. Se não, né? Ou seja, se o resto não for igual a zero, computador, escreva num e o texto é ímpar. E aí, computador, a gente finaliza aqui o bloco do se, né? Então, aqui, ó, fim se. Finalizamos o bloco do se. E, tanto para o fluxo, caso o teste do resto seja verdadeiro, quanto para o caso do fluxo do teste ser falso, nós vamos para o fim do algoritmo. E pronto. Game over. Aqui, ó. Algoritmo par. Finalizamos. O que a gente faz agora? Código C. Então vamos lá. Criar aqui um novo código. Novo aqui de fonte. Colocando os arquivos de cabeçalho de bibliotecas, né? stdio.h. Próximo. ib.h. Agora int main, né? Main. E aí a gente vai lá ver como é que a gente fez. Então, nós temos duas variáveis, num e resto, né, do tipo inteiro. Int num e resto. Aí eu coloco aqui, ó. Computador, escreva, digite o número. Então, na linguagem C é o printf, né? Então, printf digite um número.
Aí ele vai ler esse número, né? Vai ler o número que o usuário digitar e vai armazenar dentro do endereço da variável num. É isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. É, que o usuário digitar, ele vai ler e armazenar dentro da variável num. Aí vem, né? Resto vai receber quem? O resto da divisão entre num e 2. Então vamos aqui, ó. Resto vai receber o resto da divisão entre num e 2. Na linguagem C, a gente não pode utilizar essa palavrinha mod. Não existe isso. Então, o que substitui o mod na linguagem C é o quê? É o asterisco. O asterisco não. A porcentagem. Tá certo? Então, quando você encontrar esse porcentagem, é o mesmo que o resto da divisão, tá? No nosso caso, o resto da divisão é entre num e 2. Tá certo? Vai ser armazenado nessa variável que eu chamei de resto. Vamos aqui, próximo passo. Já fez aqui. Aí faz o teste da variável rest. Se rest for igual a zero, então, if resto igual a zero, certo? Lembre, se for apenas um igual, é atribuição, ó. Significa isso aqui, ó. Estou atribuindo todo esse cálculo da direita, o resultado desse cálculo da direita, para a variável que está na esquerda. Ou seja, estou jogando o resultado deste cálculo para esta variável. Então, se for apenas um igual. Agora, se for pergunta, né? Que é o seguinte, resto é igual a zero? Então, nós temos que usar dois iguais, tá bom? Igual a zero. O que é que eu faço? Aí quer dizer que o número digitado é par, né? Então, digito na tela o quê? Vamos ver lá como é que está escrito aqui, ó. O valor digitado, ou seja, o conteúdo da variável num, é par. Então, vamos lá. O valor digitado, que é um número inteiro, par. Aqui é o valor que eu quero que mostre, né? O tipo de valor. Eu quero que mostre um valor inteiro. Esse valor inteiro está onde? Está dentro da variável num. Tá bom. Então, ó, o valor da variável num vai ser representado aqui, ó. Esse porcentagem I vai ser representado como um número inteiro. Então, se o resto for igual a zero, né? Do contrário, else, o que é que vai mostrar? Vai mostrar que não é ímpar. E aí? E agora, system return zero e vamos ser felizes, né? Vou só botar um barra linha, né?
qualquer tecla para continuar. Vou chamar aqui de par.c, tá? Então, digite o número, vou botar aqui 539. Ele é ímpar, né? Vou mostrar lá, ó. 539 é ímpar. Novidade. Vamos de novo. Compilando, executando, digite o número, tá aqui 50. 50 a gente sabe que é par, né? Então, ó, 50 é par. Pressione qualquer tecla para continuar. Vocês viram aí, pessoal. Copiem, façam, estudem e tenho certeza que compreenderam antes de irmos para a próxima questão. Qual é a próxima questão mesmo? É a questão D, né? O exercício D. Então, o exercício C já foi, exercício B e A também, né? Há muito tempo atrás. Agora o D, ó. Elaborar um programa que efetue a leitura de um determinado valor inteiro e efetue a sua apresentação caso o valor não seja maior que 3. Ou seja, o programa vai ler um número, tá certo? E se o número não for maior que 3, aí exibe na tela o número digitado. Caso contrário, não faz nada, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Exercício D. Vamos nessa, né? Exercício D. Deixa eu só conferir o que é mesmo. Aqui, né? Vamos fazer, né? A gente sabe aqui que na narração, o que acontece? Aqui, ó. Narração. Narração a gente tem aqui. Vai ler um número, né? O computador vai ler um número inteiro. Vamos chamar aqui número num, né? Chamar de variável num, tá bom? Chamar aqui, já foi passo 1. Aí vai fazer o teste, né? Que é o quê? Se num for maior que 3, então vamos ver se é maior que 3 mesmo, que eu não me lembro.
efetua um programa, efetua a leitura de um determinado valor inteiro. Efetue sua apresentação caso o valor não seja maior que 3, ou seja, para mostrar na tela ele não pode ser maior que 3, né? Efetua sua apresentação caso o valor não seja maior que 3. Então vamos lá, exercício D, né? Então, ele não pode ser maior que 3, tá certo? Estou mostrando na tela. Então, o complementar, o não maior que 3, né? O complementar de maior é o menor igual, tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, se nós temos o maior, tudo que é não maior é menor igual, tá bom? Então, se o número for menor ou igual a 3, então exiba-o na tela. Aí, do contrário, se não, né? Do contrário, finalize. Pronto. Não tem mais o que fazer, né? Do contrário, finalize, vá direto para o fim, tá? Então, vamos aqui. Fluxograma. Vamos lá, queridinho. Nós temos aqui o início. Vamos aqui. Iniciar, né? Ler um número inteiro. Então, vou pedir para o programa digitar na tela, escrever na tela, né? Digite o número inteiro para o usuário saber o que fazer. Então, digite o número inteiro. Aí, com isso, o programa vai armazenar o número digitado dentro da variável num. Tá? Bom, armazenado aqui. Minha gata tá afiando as patas aqui no sofá. Então, vamos lá. Armazenado aqui o valor, né? Já fizemos aqui essa primeiro passo. Então, fazemos o teste agora. Segundo passo aqui, ó. Se num menor que 3, menor ou igual, né? Num menor
Esse aqui está pequeno. Menor ou igual. É assim, tá, pessoal? Na linguagem dos algoritmos. Se não menor ou igual a 3. Então, o que é que vai fazer? Vai mostrar na tela, né? Então, ó, caso seja verdade, vai mostrar na tela. Vai exibir na tela quem? Eu quero que exiba na tela uma mensagem número digitado, por exemplo. Essa mensagem aqui, ó, número digitado, e vou botar aqui em 1. Pronto. Só se o número for menor ou igual a 3, né? Vai ser mostrado isso aí, tá? Do contrário, isso aqui é falso. E o que é que vai fazer? Vai fazer nada, né? Não tem o que fazer, não tem uma resposta para uma situação em que não é verdadeiro. Ele vai direto para o fim. Continuando aqui, ó. E aqui vai para onde? Para o fim de tudo. Fazer uma coisa bonita, né? Importante. E pronto. Vamos agora para a pseudolinguagem. Vamos lá, vai ter o início, né? Aqui, ó. Algoritmo. Chamar ele aqui teste 3, tá? Porque teste é o número 3, né? Nele. Então, tá aqui, ó. Variáveis. Então, nós temos apenas variável num.
que é do conjunto dos números inteiros, tá, pessoal? E aí, vem essa escrita na tela, né? Computador. Ah, não, iniciar primeiro aqui. Início. Então, computador, escreva. Digite o número inteiro. Aí, computador, leia o valor digitado e armazene dentro da variável número. Aí, computador, verifica aqui, né? Faça o teste aí, ó. Se não for menor ou igual a 3, então faça o seguinte, ó. Escreva número digitado e em seguida o valor de número. E aí, em C, né? E finaliza tudo. Sim. Pronto. E aqui está o código do nosso algoritmo. Vamos lá, né? Como fica na linguagem C. Criar aqui um novo, né? Colocar includes. E também vou botar aqui qual a variável que a gente está usando. Num, né? Conjunto dos números inteiros. Começar a pedir para o usuário digitar o número inteiro, né? Tá aqui, ó. Digite número inteiro. Aqui o usuário digitar vai ser inteiro, armazenar no endereço da variável num. Digite o número inteiro, armazenar no variável 1. Aí vai fazer o teste, né? Se 1 for menor ou igual a 3, então aqui, ó. If num menor ou igual a 3. Então, o que é que vai fazer? Vai mostrar na tela uma frase, né? Número digitado. Tá, o número da variável num.
Pronto, número digitado dentro da variável num termina e fim do programa já. Olha que maravilha. É aqui, ó. Opa, teve um probleminha. Isso aqui eu não digitei, né? Vem aqui, ó. System pose return 0. Barra N, né, no final. Vamos lá, salvar. Esse aqui é o teste 3, né? Compilou. Digite o número inteiro. Tá aqui. 5. Vai apresentar nada e vai acabar, ó. Cadê? Aí, acabou. Pressione qualquer tecla para continuar. Beleza, porque 5 não é menor ou igual a 3. Vamos fazer de novo. Digita o número inteiro, botar aqui 3. Então apareceu aí, ó, o número digitado 3. Tá certo? Porque 3 é menor ou igual a 3. Menos 28. Ó. 28 é menor ou igual a 3, né? Então, número digitado menos 28. Beleza. Aparece essa frase aqui, número digitado, se o número for menor ou igual a 3. Então, pessoal, está correto. Estudem, verifiquem, leiam, façam, refaçam e tenho certeza que compreenderam, para que na próxima aula a gente possa dar seguimento a esse conhecimento, tá? Ficamos por aqui e até nosso próximo encontro.